No meado da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma revolução que mudaria para sempre a história da humanidade. A Rússia, no começo do século XX, não estava em boas condições. Além de um governo péssimo do czar, também tivemos a escassez de fome e também muitas guerras perdidas. Sobre a insatisfação do povo, a população decidiu criar uma revolução que irá controlar o país por muitos anos e transformou ela numa maior potência da Europa, causando medo vermelho na Europa, no continente, nos próximos anos. Eu sou Danilo e vamos então voltar no tempo para falar mais sobre esse acontecimento que mudou o futuro da mãe Rússia. E é isso, meus companheiros. Vamos então falar da história da Revolução Russa de 1917. E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Danilo Pikachu e trazendo de volta uma série que tá faltando muito nesse canal, né? Uma série que tá literalmente parada faz muito tempo e que voltou agora neste ano de 2023. Pra quem não sabe, a gente vai estar voltando hoje com as videoaulas, né, meus amigos? Exatamente. Lembrando, o vídeo mais visto do canal foi justamente uma videoaula, né? Falando sobre magnetismo e tal, que basicamente foi um dos maiores sucessos aqui no canal. E com isso estou trazendo de volta o nosso querido vídeo aulas diretamente aqui no canal, né? E para quem não sabe muito bem, né, esse negócio de vídeo aula, né, é basicamente uma explicação, né, de alguns conteúdos recentes que basicamente vão estar sendo introduzidos no vídeo, né? Então, por exemplo, o tema de história, eu vou estar explicando muito sobre esse tema de história em um vídeo específico para todo mundo acompanhar, para todo mundo não ficar perdido, e entre outras partes. E hoje o vídeo é simplesmente sobre uma videoaula sobre, né, a Revolução Russa. Conteúdo que é basicamente entre nono e também relembrado no ensino médio e tal. E é um tema muito bom, né? Porque se passa no século XX, que aconteceu uma pacetada de coisas, e também foi no período, né, uma revolução que muita gente conhece, junto com a Revolução Francesa e tal. Muita gente lembra da Revolução Francesa, que mudou o mundo, né, basicamente, e a Revolução Russa também mudou o mundo, né, com a saída de uma monarquia absolutista, num país que basicamente era o último país monarca absolutista, né, com o imperador como trono de tudo e tal, e que passou por uma república de classes, uma ideologia que era introduzida muito pelo Karl Marx, virou basicamente uma ideologia política. E com isso a gente vai estar trazendo aqui com vocês um resumão, uma explicação rápida sobre a Revolução Russa. E antes de começar, né, lembrando que esse slide é do governo de Pernambuco, então vou deixar aqui os créditos aqui na descrição do vídeo, slide para você baixar e tal, enfim. Né, que esse slide é do governo de Pernambuco, é do estado de Pernambuco, então pegando aqui emprestado, obviamente, né, e também basicamente muito utilizado, né, pelas escolas públicas lá do estado, enfim, eu tô pegando aqui emprestado para fazer as videoaulas para todo mundo, para explicar direitinho, tá bom? É um aviso importante. E segundo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder todas as notificações. Os vídeos de videoaula vão estar disponíveis na segunda e também na quarta-feira, né, em todos os horários específicos, qualquer horário. Eu ainda não defini o horário ainda, mas a princípio vai ser somente todas as segundas e quartas aí para vocês acompanharem uma videoaula bacaninha e cheia de graça. E é lógico, me segue também nas minhas redes sociais. Estou disponível no Twitter, é @DaniloPikachu10, e no Instagram, que é @DaniloPikachu_YT, que eu estou postando muitas novidades lá. Então, sem mais delongas, bora lá então e começar esse slide, né? Ciências humanas e tecnologias, história, ensino fundamental, nono ano, Revolução Russa. Esse tá nono ano, mas também você pode aprender no ensino médio. Enfim, é um slide bacaninha. Enfim. Vamos lá então começar, né? O que foi a Revolução Russa, né? A Revolução Russa, ela começou em 1917. Ela começou basicamente no ano de 1917 e seguiu até 1921, que é o ano que foi fundado a União Soviética. A Revolução Russa foi um período conturbado porque estava no finzinho da Primeira Guerra Mundial, antes de 1918. E a princípio,
É uma guerra que basicamente é uma revolução que mudou o mundo de qualquer jeito, mudou o mundo de qualquer coisa. Né? É uma revolução que mudou de uma monarquia para uma república. Né? Uma república com uma nova ideologia e ainda por cima uma ideologia diferente do que o do capitalismo. E essa revolução russa expandiria ainda mais, né, logo para o futuro, com a criação da União Soviética, que aí você já sabe da história completa desse país, né, que até hoje sua ideologia permanece no mundo atual. Enfim, aqui basicamente vamos então falar da população da Rússia antes da Revolução. Se eu estiver falando um pouco rápido, não se preocupe que eu vou estar falando devagar para ninguém entender, para todo mundo entender, né, óbvio, né, porque ninguém entende quando eu falo rápido, então eu vou estar falando devagarzinho para ninguém compreender, para todo mundo ficar, né, de boa, entre outras partes. Essa era a população da Rússia antes da Revolução. A Rússia, ela é um país imenso, é o maior país do mundo em expansão de territórios. Do lado, e por isso que a Rússia era um divisório, porque o lado mais popular da Rússia fica no lado europeu, enquanto a maior parte do país fica entre a Europa e também na Ásia. Então, assim, né, a população antes da Revolução Russa, a população russa é mais ou menos isso aqui, né? Era uma largura de 10.400 quilômetros e também uma vertical de 4.8 quilômetros, né? E basicamente a população da Rússia fica, vou até desenhar aqui para vocês, que a população da Rússia fica exatamente aqui, ó, nessa região. É nessa região que a população russa vive, né? A maioria da população russa vive, né? Tem até aqui também, olha só. Essa aqui que fica próximo da Polônia, né? Isso é um território que a Rússia ganhou da Alemanha, no caso foi na Primeira Guerra Mundial. E a princípio era bem distante da Rússia, por isso que a Rússia tem esse tamanho imenso. E o lado menos popular é esse aqui, ó. Que é na Ásia, que é lá da região da Sibéria. Então a maior parte da Rússia, ela fica exatamente aqui, né? Nesse local, né? Igual vermelho, né? Onde tem maior desenvolvimento, maiores coisas e tal. E aqui o lado vermelho, azul, né? Quer dizer, é o lado da Sibéria. É o lado onde tem muita neve, o pessoal tem menos costume de viver, enfim. E entre outras coisas. Vou até apagar aqui para deixar a imagem mais limpa. Enfim, né? Essa era a população da Rússia nesse momento. Né? A população russa em 1897 era de 128 mil milhões 200 mil pessoas. Como eu falei, a maioria vive no lado europeu da Rússia. É lá onde tem Moscou, é lá onde tem São Petersburgo, a maioria dos russos moram ali. Né? A menos populosa fica justamente na Sibéria, que já estão muito acostumados. Cerca de 45% da população era da etnia russa. Ou seja, a Rússia era bastante dividida. Você tem 45 pessoas que são russas, tem uma etnia russa e tal, e tem os 60, eu acho que pelo visto 55% das pessoas eram de outras etnias. Ou seja, eram basicamente, né, 55% eram de outros países, né, que ficam próximos da Rússia. Então você tem a parte da Geórgia, a parte atualmente da Geórgia, da Armênia, que são esses territórios por aí. Ou talvez da Estônia, enfim, outras coisas. E 45% são realmente russos. Realmente tem uma etnia russa e isso também tem uma descendência russa. Logicamente. E 93,4 milhões viviam na Rússia europeia. Como eu falei, a Rússia europeia fica nessa região que eu marquei de vermelho. E a de azul é onde fica a Rússia asiática, que é a Rússia da Sibéria, no caso. Né? Mais de 100 diferentes grupos étnicos, né? São mais de 100 grupos diferentes de etnia que vivem no território russo. Né? E aqui, olha só, aqui, não está mostrando aqui, mas eu vou postar aqui, que é a Rússia no período czarista. Se você não sabe, né, mas a Rússia, ela começou
como uma monarquia desde sempre. Desde a sua fundação lá, que foi em 1800, ano 800 e tal, até 1917, que foi o ano da Revolução Russa, a Rússia sempre foi uma monarquia. A Rússia ela foi formada pelo grupo chamado Rus, né, Rus, R-U-S, né, e a princípio se estendeu. Depois formou o Império Russo, que se estendeu até o data da Revolução Russa. E a Rússia era basicamente uma Rússia czarista, ou seja, uma Rússia que tem um imperador, que é o czar. Czar é imperador em russo, né? Você, em vez de Brasil, por exemplo, você fala imperador Dom Pedro I, ou imperador Dom Pedro II. Lá na Rússia é czar Guilherme II. Então você tem uma palavra diferencial na Rússia. E a Rússia czarista, que é a Rússia imperialista, na nossa língua, é dividida em 5, né? Na verdade, 6 categorias. Né? E aqui tá nesse sistema aqui, ó. Tá aqui nesse post que foi feito pelo Cleveland International Public Co. de Ohio, né? Em Cleveland, e domínio público nos Estados Unidos, que é uma pirâmide do sistema capitalista. E aí você tem aqui, ó, capitalismo em cima, né? Um montão de dinheiro, capitalismo é dinheiro, então faz sentido. Nós governamos vocês. No caso, o czar na Rússia, quem governa a Rússia era o czar, que a Rússia era uma monarquia absolutista, que para quem não sabe, monarquia absolutista é igualzinho uma frase que o Luís XIV da França falou, que é o rei comanda em tudo. O rei, eu sou rei, eu sou o Estado, então eu comando o Estado. Mais ou menos isso. E na Rússia, o czar é o Estado. Então, o czar é a Rússia e ele que governa tudo. Né? Junto com os outros parceiros também. Então, o czar ele tem um poder absoluto da Rússia. Nós oramos por vocês, que são os padres da igreja. A Rússia, que é uma igreja ortodoxa, não é aquela igreja católica, né? Porque vocês viram, é uma igreja ortodoxa. Eu não sei falar direito essa palavra, mas eu vou estar botando na edição aqui a palavra. É uma igreja ortodoxa, no caso. Nós atiramos em vocês, no caso, soldados, né? Soldados que ficam, né, abaixo, né, da igreja ortodoxa e também do czar. Nós comemos por vocês, que são aí os burgueses, a classe mais rica da Rússia. Nós trabalhamos por vocês, que são os trabalhadores, e nós alimentamos vocês, que é o povo. Então, o povo sempre foi a classe baixa. O povo sempre foi a classe baixa do sistema capitalista. Basicamente, você é povo. Para você se tornar trabalhador, você tem que trabalhar. Se você tem muito dinheiro, você é burguês. Se você é soldado, você já pula para o papel de soldado. Quer da igreja? Você é a segunda força, né? Você é tem o segundo maior poder do país. E se você for um imperador, filho de um czar, você vai se tornar o próximo czar. Vai ser o próximo dono da Rússia. Então são 6 tipos aí dessa sistema capitalista da Rússia, que é também o sistema do imperialismo russo, né? No caso da monarquia russa e tal, né? Que aqui, ó, basicamente, a hierarquia social, a hierarquia da Rússia e tal, né? E aqui, olha só, é uma charge, né? Uma charge criticando o regime czarista na Rússia e justificando a revolução. É uma charge que foi lá dos Estados Unidos que criticou esse sistema. Esse sistema, né, capitalista da Rússia, o sistema do Império Russo. E a princípio foi nesses motivos que justificou essa revolução. É a mesma coisa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve esse mesmo conceito. Tem o imperador, o rei que comanda tudo. Na verdade, quem comanda tudo é a igreja, que é a mais forte. O rei, que é o segundo, que é basicamente o mais poderoso. O terceiro, que é a classe burguesa. E o último, que é o povo. E por isso que a Revolução Francesa foi um ápice dessa mudança. Né? Tanto que a França se tornou o primeiro país europeu a sair de uma monarquia absolutista, quebrar esse absolutismo e ir para uma república. Né? Por isso mesmo. E aqui, ó,
temos aqui o governo dos czares. Esse era o governo dos czares, olha só. Aqui tem um trono, no caso, o trono do czar. Aqui tem as moças e tal. E outra imagem também, que é de 1904, relatando aí o sistema da Rússia e tal. Enfim, esse era o governo deles. O trono é significado de um regime autocrático, centralizado na figura do czar, sustentando principalmente pela nobreza rural. Né? É basicamente um regime autocrático, ou seja, um regime que não sei explicar muito bem, mas eu vou botar na edição aqui o que é esse regime autocrático, para vocês verem aí explicado tudo. Né? E esse princípio, esse regime é centralizado na figura do czar, ou seja, esse regime está na figura do czar. Você vê o czar, você representa uma figura de regime, né? Um regime autocrático, ou seja, você vê a figura do czar, você vê que ele manda em tudo. Manda no país, manda talvez na comida, manda na água, enfim. Ele manda em tudo, manda no estado, manda até mesmo no exército. Cara, simplesmente top demais. Né? E sustentando principalmente pela nobreza rural. Nobreza, rei, rainha, príncipe e tudo mais. No caso da Rússia é imperador, imperatriz, filho do imperador, entre outras coisas. Enfim. E aqui, olha só, né, essas três moças aqui representam a sociedade essencialmente agrícola, ou seja, a Rússia era composta por 80% dos camponeses e a produção insuficiente para atender a população. Ou seja, eram 80% da população russa era camponês, só que essa produção com tanto camponês e tal, essa produção de muita comida e tal, era insuficiente para atender toda a população. Como falei, a Rússia tem mais de 100 milhões de pessoas. Então, fazer comida e tal, para mesmo o país tem muito camponês e tal, uma sociedade essencialmente agrícola, não tem comida suficiente para atender o povo. Né? E que havia pobreza, fome e analfabetismo. Olha, gasguei nessa palavra. Isso era um ponto importante. Talvez essa pobreza, essa fome e esse analfabetismo vai ser o ponto importante da Revolução Russa. Vai ser o ponto dessa revolução. Né? E 90% dos camponeses eram analfabetos. Ou seja, 10% sabiam ler, sabiam escrever e tal. 90% dos camponeses, né, da população e tal, não sabiam escrever, não sabiam ler. Era analfabeto. Ou seja, não sabiam ler nem escrever. Na Revolução Russa que vai mudar isso. Vou explicar isso lá no futuro, por sinal. Né? E basicamente. E aqui a terceira imagem. Os czares governavam com o apoio da nobreza rural, nobreza e tal, proprietária de terras, que de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja. Então, assim, o czar governa tudo. Você sabe também que czar é o rei de tudo. É o rei de tudo, é ele que manda a situação toda. Enfim. Né? E aqui temos os czares, né? Os últimos czares da Rússia antes da Revolução Russa. Temos aqui o czar Alexandre II, né? Que fez muita coisa, né? Inclusive, implementou importantes reformas, destacando a abolição da escravidão. Ponto importante, né? Ele que aboliu, né, da escravidão, né, vindo da África e tal. O Brasil foi o último, até porque, né, uma coisa interessante, né, fora do contexto da Revolução Russa, é que se o Brasil abolisse a escravidão, se o Dom Pedro II abolisse a escravidão antes de 1889, pode ocorrer muita coisa. Mesma coisa na Guerra Civil Americana. Abraham Lincoln aboliu a escravidão, os Estados Unidos entrou em guerra civil. Se o Brasil fizesse a mesma coisa, aqui com certeza teria uma guerra civil muito pior do que os Estados Unidos. Né, o destaque importante. Né. Em 1817, vendeu o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos. O Império Russo tinha o Alasca e em 1867 venderam por algum motivo, né? Venderam, ganharam bastante grana. E no final triste, né? Que ele foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo. Olha só que vida boa, né? Ele fez tudo pelo povo, né? Ele literalmente botou reforma, aboliu da escravidão, vendeu o Alasca, ganhou dinheiro para sustentar o país e foi assassinado por um grupo revolucionário. Show! Vida bacana do czar Alexandre II, hein? Maravilhoso.
Aí teve outro czar Alexandre, o Alexandre III, que durou basicamente 13 anos, no caso, até 1894. Reinou durante uma revolução industrial na Rússia. Olha só uma coisa importante. Revolução industrial na Rússia, inclusive. Da Rússia que estava saindo do país camponês, está indo para o país industrializado. Né? Tem muitas indústrias e tal, e entre fatos. Combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais. Logicamente, né? O cara acabou com os movimentos revolucionários e liberais, né? Basicamente. E no final, morreu de morte natural em novembro de 1894. Bacana, né? Que o slide simplesmente resume a vida do czar, né? Ele fala dos pontos importantes, dos pontos bons, pontos ruins e a causa da morte. Show! Ninguém quer saber da causa da morte do cara. Bom, mas enfim, né, cara? Só do Alexander II que importa. Agora, esse do terceiro morreu de morte natural. Esquece. E aqui temos ele. Ele que é o centro dessa parte, né? Dessa Revolução Russa, desse tema desse vídeo. Czar Nicolau II, o último czar da Rússia. Né? Nicolau II simplesmente governou depois da morte do czar Alexandre III até o ano da Revolução Russa, em 1917. E o que esse Nicolau II fez? Ele fez investimentos industriais concentrados em centros urbanos populosos, aumentou ainda mais esse investimento da Revolução Industrial, que havia começado com o último czar, o Alexandre III. Os operários com salários miseráveis e jornada de 12 horas diárias do trabalho. Maravilhoso. O cara basicamente implementou o momento de salário, de trabalho, que aconteceu lá na Revolução Industrial. E durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo. Lembrem desse nome. Lembrem desse partido. Esse partido vai ser importante na Revolução Russa. Já anota o nome, já lembra o nome já. Né? Esse Partido Operário Social Democrata é importante e eu vou explicar num dos slides aí que eu vou explicar para vocês, né? E aqui a economia russa entrou em derrocada devido à Guerra Russo-Japonesa e à entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Outro ponto importante. Temos dois pontos importantes. Primeiro, o partido, que foi criado durante o governo de Nicolau, e a derrocada do Império Russo. O Império Russo decaiu por causa dessas duas coisas. A Guerra Russo-Japonesa, que foi uma guerra do Império Russo contra o Império Japonês, nos territórios lá pro finalzinho da Rússia, né? Basicamente a parte da Manchúria e entre outros. E a entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esses são os dois pontos importantes para a decadência do Império Russo. Esse é fato. Agora, né, já que falei que esse partido é importante, vamos então falar dele. Obviamente. Aproveita para deixar seu like para estar acompanhando, porque são muitos slides. Então, deixa seu like e vamos continuar aqui nossa videoaula. Seguinte, né? Esse é o pós-DR. Calma, não é pós-DR, não. Né? É uma abreviação do Partido Operário Social Democrata Russo. Baita nome, né? Pós-DR. Né? Simplesmente uma sigla maravilhosa, né? Mas como que esse nome... Qual o nome do partido mesmo? É pós-DR. Né? Não, que sim, pós-DR. Mas não, é Partido Operário Social Democrata Russo. Falei, tá. Entendi, eu vou participar nisso. Enfim. Foi fundado em 1898. Olha só, né? Foi fundado logo antes do século XX. É um programa marxista. Olha só. Temos um Sherlock... Olha, temos um Sherlock Holmes aqui, olha só. Programa marxista. O que é isso? Marxista, lembra Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, né, alemão, que protagonizou um tema chamado sociedade de classes. Classes sociais. A gente vai falar muito isso na filosofia marxista. Isso é na próxima videoaula. Basicamente. Isso é logo na próxima videoaula que eu vou falar
da filosofia machista, entre outros. Enfim, né, o Karl Marx, né, pô? O cara simplesmente, o partido aderiu às ideias do Karl Marx e botou justamente nesse partido aqui. Violentamente perseguido pela polícia do Czar. A polícia do Czar é o exército, tá? Né? A polícia do Czar é o exército, então... Tá basicamente abreviando, é o exército. Polícia do Czar é o exército. O exército que é a polícia do Czar. Então, simplesmente é um adentro, né? Para juntar as ideias e tal. Membros mais conhecidos como Lenin e Trotsky fogem da perseguição. Dois caras importantes. Né? Vladimir Lenin é um cara extremamente importante nessa Revolução Russa. É o cara que vai liderar tudo. E Leon Trotsky vai ser importante lá no futuro, quando vai enfrentar um cara bem conhecido na Segunda Guerra. Cara bem conhecido. Já nem falo o nome. Nem vou falar o nome porque a maioria, 90% que está assistindo esse vídeo vai entender quem é esse cara. Vai entender bem direito. E por divergência de ações, o partido se divide em dois grupos: bolchevique e menchevique. Vou dar uma rápida explicadinha. O bolchevique é a parte mais radical do partido. E o menchevique é a parte mais tranquila do partido. O menchevique é o grupo que basicamente não quer radicalizar a revolução, quer fazer tudo na calma. Vamos esperar o czar abdicar do trono, depois a gente vai fazer tudo aos poucos. O bolchevique é diferente. O bolchevique é a parte mais radical, é a parte mais top, a parte mais violenta, querendo acabar logo, quer resolver tudo rápido, quer fazer tudo rápido, enfim. Bolchevique é isso. Menchevique é mais tranquilo, fazendo aos poucos. Bolchevique é tipo, agora. Faz agora. Manda esse cara embora. Agora. E faz agora. Muda agora. É exatamente o que os bolcheviques fazem. Aqui, ó. Mencheviques, que é a minoria, defendiam alianças políticas. Para não causar merda, né? Vou falar uma palavra bem da hora, né? Uma palavra politicamente correta. Uma aliança política para não dar merda. Só se pode. E aqui, bolcheviques, que é a maioria, defendiam a revolução imediata. Como eu falei, bolcheviques, eles defendiam a revolução imediata, ou seja, eles querem a revolução agora. Vamos tirar esse czar. Um czar basicamente desobediente do governo. E o menchevique queria fazer tudo calmo para não perder a aliança política. Porque você sabe que perder a aliança política ferrou, fecha o país. Obviamente. E o principal líder dos bolcheviques é ele, o Vladimir Lenin. Basicamente, né? É basicamente mais conhecido, né? O Lenin e o Trotsky são mais conhecidos, mas tá faltando um. Tá faltando um, que eu nem vou revelar o nome, que depois assumiria o posto do Lenin, enfim. E o Lenin era o principal líder dos bolcheviques. O Lenin defendia uma revolução imediata. Né? E o Trotsky queria fazer tudo na calma, por sinal. Ou não, talvez. Aqui temos a guerra dos russos contra os japoneses, que foi a guerra russo-japonesa. Tem até o link aqui, pra gente ver aqui, mas eu não vou clicar. Vou estar explicando resumidamente para vocês, né? Como que foi essa guerra russo-japonesa. Né? Guerra russo-japonesa. A guerra russa-japonesa aconteceu entre 1904 até 1905, se eu não me engano. Mas eu não lembro muito bem o ano dessa guerra, que eu vou deixar na edição aqui. A guerra russo-japonesa é uma guerra que foi entre o Império Japonês e o Império Russo. O Império Russo estava querendo as partes da Manchúria, da Coreia e essas coisas e tal. E o Império Japonês também. Então foi uma briga feia, uma guerra tenebrosa, que resultou num tratado de paz. Que resultou na derrota do Império Russo para o Império Japonês. O Império Japonês tomou aqueles territórios lá da Coreia e da Manchúria para eles. Tanto que depois de muito tempo, uma curiosidade, a Coreia se tornaria uma colônia forte da Rússia, do Império Japonês. Né? Porque o Japão não tem muitos recursos e tal, e eles colonizaram a Coreia
para poder pegar recursos e tal, e influenciar muito logo na Segunda Guerra Mundial. Que na Primeira Guerra eles estavam do lado dos aliados, e aí na Segunda Guerra eles foram do lado do eixo. Enfim. E o Império Russo, né, estava indo bem, mas aí perdeu a guerra. E o que faz quando perde a guerra? A população fica brava. A população fica brava. Né? E aqui tem um resumo, ó, motivada da disputa de território da Coreia e Manchúria. Falei e eu tô certo. Né? Os russos são derrotados, perdem territórios e influenciados e dividam-se. Ou seja, além de perdeu o território e também ficou pobre. Basicamente, perdeu dinheiro. A derrota agrava a insatisfação popular. O povo vendo que a Rússia perdeu a guerra, já querendo logo o quê? Cortar a cabeça do Czar. Já tá querendo o quê? Acabar, falar, Czar, tu perdeu a guerra pro Japão. Não, pode sair. Sai do governo, sai do governo. Enfim, né? Várias revoltas, entre elas a dos tripulantes do encouraçado Potemkin. Né? Potemkin, né? Que eu não sei muito bem. Vou deixar também na edição para rever. Enfim. Também surgem os primeiros sovietes. Nome bom, nome bom. Vou até marcar aqui. Sovietes. Nome bom, para lembrar. Eu até marquei errado. Vou colocar só uma linha aqui. Tá aí, é uma linha perfeita, olha só. Sovietes, que é o Conselho de Operários. Né? Simplesmente um conselho de operários, né? Sovietes é tipo... É basicamente um conselho, uma reunião de operários, né? No Império Russo. As revoltas foram sufocadas e os sovietes foram dissolvidos. Basicamente durou pouco os sovietes, né? Que tentaram, mas Czar falar e falou: não quero sovietes aqui, vaza. E aqui temos um momento que talvez seja uma prévia da Revolução Russa, que foi um domingo sangrento. Né? É uma imagem bem ilustrativa, né? Que foi basicamente o que aconteceu nesse domingo sangrento. Em janeiro de 1905, alguns manifestantes pacíficos que estão marchando em frente ao sede do governo russo, sede onde está o Czar, para entregar uma petição ao Nicolau II. E por ordem, né? Segundo alguns historiadores, por ordem de Nicolau II, por ordem de Czar, o Czar mandou os soldados matar esses manifestantes. Né? E não mataram, fizeram um massacre. E aí os soldados foram lá, matou um monte de pessoas, se tornando um massacre. Massacre, por sinal. Esse domingo sangrento, ainda por cima, influenciou ainda mais a saída do Nicolau II. Porque ele já estava ruim com a guerra. E vai piorar. Porque massacrou um monte de manifestantes que só querem paz. Eles não vão atirar. Manifestantes que não vão atacar, não vão destruir nada, não vão destruir, e basicamente. E aí o Czar achou que era uma manifestação, né, bombástica, uma manifestação que ia destruir tudo, mandou matar. E piorou. Piorou pros russos, né? Piorou a imagem, que o Nicolau II conseguiu piorar a sua imagem com o povo. Maravilha que ele fez, né? E aqui, o pior erro da Rússia. O pior erro da história do Império Russo. A entrada da Primeira Guerra Mundial. O Império Russo ele fez uma aliança, né, com a França, que era sua antiga inimiga, e com a Inglaterra, formando assim uma tríplice entente, que é a Alemanha, que é a Rússia, França e Inglaterra. Depois entrou a Itália, que basicamente virou casaca. Enfim, né? A Primeira Guerra Mundial na Rússia foi um desastre. Tipo, vou testar, você vai explicar aqui. A Rússia não estava preparada para a guerra. Óbvio. A Rússia ia participar de uma guerra com outros países. Você vê lá a Rússia enfrentando uma Alemanha, o Império Alemão, basicamente forte pra caramba, o Império Austro-Húngaro, forte pra caramba, e ainda no futuro enfrentaria o Império Otomano, que estava enfraquecida. O Império Otomano estava enfraquecendo. Entra na guerra e a Rússia não estava preparada para enfrentar isso. A Rússia está numa situação complicada. A Rússia não estava preparada para a guerra, por causa daquela derrota da guerra russo-japonesa. Segundo, não havia suprimentos suficientes.
alimentos, armas, roupas. Ou seja, a Rússia não estava preparada para a guerra, não tem suprimentos. O que vai piorar ainda mais? O exército estava mal organizado. Aqui já vi uma lista de piores. Aqui você vê, a primeira, o que é o motivo da Rússia não ir fraca na Primeira Guerra Mundial? Ah, porque não estava preparada, não tinha suprimentos, o exército mal organizado, ou seja, começa ruim e vai piorando ainda mais. Né? O exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Motivos simples, né? Motivos simples, do tipo, o que nós estamos lutando? Por que estamos lutando? Estamos lutando com outras potências. Não deveria estar em casa, vendo, sei lá, vendo com a minha família, no inverno bonito? Por que estamos lutando contra outros países? Situação do exército. Soldado tava lá, tipo, por que estamos lutando? A gente tem uma parceria. Nossos países aqui estão fazendo relações com a gente tipo, na paz. Por que estão lutando? Não entendo isso. E olha só, e em 1915, um detalhe interessante, em 1915, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas. Piorou ainda mais, né? O czar, o Nicolau II estava com a imagem derrotada, uma imagem ferrada, e no final das contas, ele assumiu. Né? Vai dar certo isso? Não. Quando um czar assume pessoalmente o comando do exército russo, vai melhorar? Não. Porque o pior aconteceu. O exército russo perdeu a confiança no czar depois de uma série de derrotas. Ai, coitado do Nicolau II. Perdeu a guerra pro Japão. Perdeu a confiança do povo. E agora perdeu a confiança do exército. Era melhor ter abdicado logo. Logo na Primeira Guerra ele já abdica logo do governo. Que já perdeu a confiança de todo mundo. O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização. Aqui já viu que é o abismo. Aqui já viu que é o abismo já. A Rússia estava indo mal, tá indo pior. Tá indo assim, ó. Caindo. Tá indo no fundo do poço. No poço, ele cai do poço, tá indo pro fundo. Tá lá na escuridão, a Rússia. Né? E aqui, a guerra tornou-se impopular. Ali é pra fechar o caixão, né? Basicamente, tipo, cara, mas a população deve estar assim. Pra quê, gente? Pra que lembrar da guerra, né? O imperador tá lá, quero mais que ele se lasque. Vai lá. Eu quero que o imperador saia morto daqui. A população tá com vontade disso. Depois que o czar morreu, né? O Nicolau II morrer na guerra, a população vai ficar feliz da vida. E aqui chegamos na Revolução de Fevereiro de 1917. Tá, mas aí você tá. Eu tenho uma interrogação que pergunta. Como é que a Revolução de Fevereiro. Se o nome do título tá Revolução de Fevereiro de 1917, por que ocorreu em outubro? Tipo, passou a Rússia. Tipo, tudo é Revolução Russa, a gente fala Revolução de Outubro. Mas na Rússia é Revolução de Fevereiro. Como isso? Porque lá na Rússia, como eu falei, a Rússia tinha uma religião diferente. Enquanto aqui, no Brasil, por exemplo, é religião católica, aqui na Rússia é a igreja ortodoxa. Ou seja, a religião deles é diferente do que a religião católica, da igreja católica. E aqui, a gente usa o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa hoje. Por isso que, para nós, né, a Revolução Russa ocorreu em outubro. Mas lá na Rússia, como que eles têm uma religião diferente e possuem um calendário diferente, a revolução para eles ocorreu em fevereiro. Enquanto nós aqui no calendário gregoriano, ocorreu em outubro. Então, preste muita atenção nisso. Né? Se fala da Revolução de Fevereiro, para nós ocorreu em outubro. Mas para eles, em fevereiro. Para não, tipo, confundirem em geral. Aqui tá um selo, né? Selo comemorativo. Por quê, né? Porque foi a revolução que começou tudo. Foi essa revolução que começou a Revolução Russa. Né? E tá aqui os balãozinhos aqui. Devido ao total fracasso na Primeira Guerra Mundial, houve um levante espontâneo dos camponeses contra o czar.
Ou seja, o czar perdeu totalmente a confiança do povo, perdeu a confiança do exército na Primeira Guerra, e a Rússia estava um fracasso. Perdeu tudo. A Rússia estava com fome, com frio, o povo está com raiva. A Primeira Guerra Mundial foi um fracasso para a Rússia. Os soldados nem sabiam por que estavam lutando. O czar assumiu pessoalmente, mas a reputação caiu ainda mais. A guerra se tornou impopular, enfim. E o povo russo, vendo essa situação, pensou e falou: chegou a hora. Chegou a hora da gente derrubar esse cara. E foi isso que aconteceu. Né? Chegou, os camponeses foram lá e falaram: agora é a hora. Vamos mudar. Vamos tirar essa Rússia desse czar, do poder do czar, e fazer nossa república, comandar a Rússia. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? E ainda por cima os camponeses começaram a protestar. Protestou com a escassez de pão, ou seja, protestou contra a falta de comida, não tinha nem pão, e a pessoa estão protestando. Teve greves nas indústrias, ou seja, as indústrias pararam, os trabalhadores não querem trabalhar. A paralisação dos bondes, ou seja, paralisou tudo. Né? Protestaram contra a falta, não tinha comida. Os trabalhadores literalmente entraram em greve, não quiseram trabalhar. Paralisação dos bondes, ou seja, ninguém mais estava trabalhando. E quebrou todas as vitrines, acenando bandeiras vermelhas com os dizeres abaixo a guerra. Ali tem 3 pontos importantes. Primeiro, comida, falta de comida, né? A Rússia estava em escassez de pão, inclusive, que estava em escassez de comida. A indústria, né? O pessoal entrando em greve, paralisação do comércio, ninguém estava mais trabalhando. E terceira, que é a guerra. Né? A Rússia não queria mais entrar em guerra, o povo não quer mais ver a Rússia em guerra e querem paz, né? Querem a Rússia sair da guerra, porque tava difícil, tava decaindo. Uma hora os países vai lá e invadir o território russo. Aí que acaba de vez, fala, não, vamos mudar isso, vamos sair dessa guerra, ninguém mais tá aguentando mais. E basicamente estão pedindo paz, né? Pedindo paz, pedindo, sei lá, o cessar-fogo para não entrar na guerra e tal. A população estava querendo isso. E aí chegou em março de 1917. No caso, aconteceu em novembro. No nosso calendário. Nosso calendário ocorreu em novembro, mas está aqui em março. Então, basicamente um assunto polêmico, né? Em março de 1917, sem apoio do exército, o czar foi forçado a abdicar e um governo provisório foi estabelecido. Ali é o mês que começou tudo. Começou a Revolução Russa. Né? O czar não estava aguentando mais, o exército não aguenta mais. O czar está sendo pressionado e tal, falar, acabou. Não aguento mais. Eu vou sair. Eu vou me abdicar e eu vou sair. Vou esconder. O povo está com raiva de mim. Não quer eu no poder. Eu vou sair. Foi forçado. Saiu, né? Os caras chegaram no trono do czar, falaram: tu não é mais czar, tu não é mais imperador, pode vazar. Estabeleceu o governo provisório. Ali, nesse mês que encerrava o Império Russo. O Império Russo durou até março de 1917. Por isso que o Nicolau II foi o último czar da Rússia, foi o último imperador. Porque o cara ferrou tanto o império que ele mesmo saiu. Ele que acabou com o império e estabeleceu um governo provisório. Falar, o czar saiu, a gente vai assumir por um tempo. Vamos fazer umas mudanças, vamos assumir por um tempo e tal. Resolver todas as paradas. Consertar a cagada que o czar fez. E aí que começou mesmo a Revolução Russa. A Revolução Russa começou mesmo em 1917, entre fevereiro e março daquele ano. Enfim, Lenin acredita que este governo provisório era fraco e não imporia o comunismo à Rússia. Aí que está a ideologia política. Ali que está o comunismo. O comunismo ele começou como uma utopia, né, que eu vou explicar depois dessa utopia do comunismo, talvez uma outra videoaula. O comunismo era uma utopia, passou por classes sociais de Karl Marx e virou uma ideologia política. O comunismo. E o Lenin, Vladimir Lenin, que era o líder dos bolcheviques,
falou o seguinte, mano, esse governo provisório não vai dar nada. Esse governo provisório não vai dar nada. A Rússia vai continuar do mesmo jeito. E não vai impor o comunismo na Rússia. E assim por diante. Em outubro de 1917, novamente, agora sim, em outubro de 1917, Lenin lidera um levante armado contra o governo provisório e assume o controle da Rússia para torná-la um país comunista. Então, assim, de março a outubro ocorreu muita coisa. Muita coisa mesmo. Março de 1917, Czar abdica e entra o governo provisório. Passou um período, outubro de 1917, Lenin lidera, derruba o governo provisório e a Rússia se torna um país comunista. Que basicamente o cara virou o novo líder da Rússia. Basicamente. É simplesmente genial. E aqui, olha só, né? Aqui temos os fatores que ajudaram Lenin a impor o controle comunista na Rússia. O Lenin assumiu essa Rússia comunista de 1917 até 1924, que foi o ano da morte dele. Lenin morreu em 1924. Ele assumiu por mais ou menos 8 anos na Rússia. Por sinal. E aqui são os fatores, ó. Primeiro, o centralismo revolucionário por meio do partido bolcheviques, com 60 mil membros altamente disciplinados, diferente do que o exército. O exército não era disciplinado, o exército era meio desorganizado. O centralismo revolucionário do partido bolchevique, que é o partido mais revolucionário, né, a maioria desse partido operário, né, que eu falei antes, era disciplinado. Era tipo normal, legalizado, era tudo disciplinado. Enfim, a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk em 1918, o tratado que fez a Rússia sair da guerra, foi em 1918 que a Rússia saiu da guerra, que ajudou demais a Alemanha, né, porque a Alemanha estava atacando a Rússia. A Rússia saiu da guerra e aí as tropas alemãs foram diretamente lá para o lado ocidental. Vencer a guerra civil, como eu falei, essa revolução russa gerou consequências. Por quê? Porque, como eu falei, os mencheviques eles estavam querendo assumir aos poucos para não perder a aliança política com os outros países. Tipo, por exemplo, os países bálticos, a Estônia, a Lituânia e tal, para não perder essa aliança. Quando que surgiu o Tratado de Brest-Litovsk, que foi o tratado que fez a Rússia sair da guerra, esses países que eram aliados da Rússia, quando começou a Primeira Guerra Mundial, ficaram indignados. Falaram, caraca, a Rússia nos abandonou, maluco. A Rússia nos abandonou na guerra. Vamos vingar. E os caras estão com revolução comunista. Derrubaram a monarquia. Ah, não, vamos fazer isso não. E muitos deles se juntaram com um lado da monarquia. Tanto que surgiu de 1918 até 1921, surgiu a Guerra Civil Russa. De um lado estavam os bolcheviques, o lado vermelho, né, basicamente o lado vermelho da Rússia, e o lado branco, que é a monarquia e os outros países, com o apoio dos outros países que eram aliados da Rússia, só que por causa da saída da Primeira Guerra e por um golpe de Estado, basicamente uma revolução russa e tal, decidiram apoiar a monarquia. Falar, não, a monarquia tem que voltar. Tem que voltar a monarquia. Tá bom? Deixar isso não. Né? E basicamente, durante essa guerra civil, foi criado o Exército Vermelho, que era liderado por Leon Trotsky. Leon Trotsky comandava o Exército Vermelho, comandava o Exército Russo, e o Lenin era o cara que governa tudo. O cara governando o Estado e tal, fazendo as mudanças na Rússia e outras coisas. Né? E a princípio, o Lenin venceu a Guerra Civil. Né? O Lenin venceu a Guerra Civil, até porque venceu a Guerra Civil. Por quê? Porque onde está o Exército Vermelho tinha mais desenvolvimento. Né? Tinha pouco espaço, mas era muito desenvolvido. Tinha cidade, tinha equipamento, entre outras coisas. O Exército Branco tem um território maior, mas não tem muito espaço, não tem muito armamento e tal. Por isso que
o Exército Vermelho venceu essa guerra civil. Causou milhares de mortes, obviamente, né? Porque guerra é guerra. Você participa lá, você vai ver milhares de mortes. Acontece. Enfim, a guerra civil é terrível. E é claro que em 1918 ocorreu a execução do Nicolau II. Não só a execução do czar, mas também da família toda. Esse caso ocorreu por quê? Porque a monarquia queria resgatar o Nicolau II. A monarquia quer derrotar o Exército Vermelho e trazer o Nicolau II de volta. Então o Exército Vermelho achou uma maneira de... Pô, os caras vão salvar o Imperador e o Imperador o czar vai fugir. Não vamos deixar isso. O Exército Vermelho pegou o czar, pegou a família toda dele e executaram ali mesmo. Chegaram lá, levaram eles para um lugar. Tem até o filme, né? Uma cena que não poderia mostrar, que é da execução do Nicolau II da sua família. O exército foi lá e pum, matou não só o Nicolau II, mas também toda a família imperial russa. Matou basicamente tudo para não deixar rastro da monarquia. Com isso que foi a execução da família Romanov, se quiserem saber um pouco mais. Foi uma execução horrorosa, por sinal. A adoção do comunismo de guerra, que ocorreu até 1921, na economia sob total controle do governo. Meio que assim, um comunismo de guerra. O governo controlava a economia, basicamente. O governo controla a economia, controla tudo e tal, entre outras partes. Essa foi uma adoção importante. A proibição de toda oposição política e unificação dos sindicatos sobre o Partido Comunista, meio que ali se tornou... O Partido Comunista virou o único partido, existente na Rússia. Virou o único. Se você fizer outro partido que não tem os mesmos sindicatos, as mesmas curiosidades do Partido Comunista, é óbvio que você seria preso lá na Rússia comunista. E a adoção do NEP, que é Novo Plano Econômico, que ajudou muito na economia da Rússia. Então, assim, o Lenin basicamente mudou tudo a Rússia, quando ele assumiu o poder. Ele não só venceu a Guerra Civil, mas também implementou um monte de coisas que ajudou no crescimento da Rússia, entre outras partes. E a princípio, esse novo plano econômico foi adotado lá antes da criação da União Soviética, que foi lá em 1921, lá no finzinho da Guerra Civil. E entre outras partes, e ajudou muito na Revolução Russa e tal. Daqui a foto do cidadão, a foto do cara que responsabilizou tudo, o famoso Vladimir Lenin. E aqui, esse era o mapa da Rússia. Aqui começam as comparações. Esse era o mapa da Rússia antes da entrada da Primeira Guerra Mundial, lá em 1913. A Rússia era grande e tal, tinha São Petersburgo, Kiev, que era atualmente a cidade da Ucrânia, Moscou e tal. E agora vocês vão ver o mapa depois da Primeira Guerra, com um tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado não só entregava os países bálticos, no caso Estônia e Lituânia, Estônia, Letônia e Lituânia, os países bálticos, mas também a Ucrânia. A Ucrânia que estava juntamente com a Polônia. A Polônia era esse território e a Ucrânia se expandiu um pouco mais. Enfim, esse é aquele tratado que a Rússia saiu da guerra. Com isso, a Rússia perdeu um monte de territórios no finzinho da Primeira Guerra. Ele saiu da guerra, perdeu um monte de territórios. Estendeu até a Guerra Civil. Até na Guerra Civil, a Rússia também perdeu alguns territórios. Enfim, aquilo era a Rússia, obviamente, basicamente. Aqui, o ponto que eu acho que era a Ucrânia, aqui, basicamente, era Brest-Litovsk, basicamente, que era a região onde fica atualmente no território da Ucrânia. E foi na cidade de Brest-Litovsk que a Rússia saiu da guerra, basicamente. E aqui a Ucrânia, como vocês perceberam, como que o slide indica, a Ucrânia é esse território aqui, basicamente. Ali era a Estônia, basicamente, a Látvia, que é a Letônia, e a Lituânia, basicamente, os países bálticos, tanto que
esses 3 países bálticos se juntaram à OTAN. Então hoje, se você sair do território onde está a Rússia, né, basicamente aquele pequena parte separado que fica na Polônia e nos países bálticos, no território russo, para você chegar lá você tem que ir de avião, porque se você passar por terra, tem a OTAN, passa pela Polônia, que é integrante da OTAN. Então, a princípio, atualmente você tem que ir de avião para conseguir sair desse território, enfim. E aqui, olha só, né, aquela zona era a zona ocupada pelas potências centrais depois do tratado. Então, as potências centrais que estavam próximas da Rússia vão lá e ocupou esse território aqui, que está marcado de verde, né? E aqui é a fronteira da Rússia depois do tratado. Depois do tratado, essa ficou a nova fronteira da Rússia, no caso. Enfim, essa era a fronteira durante o armistício de dezembro de 1917, que foi basicamente alguns meses depois da Revolução Russa, da chegada de Lenin e tal. Aqui, como falei, a zona verde é a zona ocupada, a fronteira é essa linha verde aqui, e a fronteira durante o armistício, e essa era a fronteira depois do tratado. Essa fronteira aqui, ó. Eu estou marcando aqui. Essa era a fronteira da Rússia, né, durante esse tratado. Depois do tratado, a Rússia teve essa fronteira limitada. E aqui tem as fases da Revolução Russa, né? Como foi as fases da Revolução? Teve a Revolução Branca, que foi de março a novembro de 1917. Né, para quem quiser anotar aí, anotar no caderno para fazer tudo, anota, que é importante. Né, teve a Revolução, e basicamente é um resuminho, né? A Revolução Branca, de março até novembro de 1917. Teve 5 fases, né? Teve a saída do czar do poder, a instalação do governo provisório, a jornada de trabalho diminuiu de 12 para 8 horas, anistiou presos políticos e permitiu a volta dos exilados. Lenin, inclusive, estava exilado, né? Exilado lá na Alemanha e depois voltou, e foi o ponto principal na Revolução. Garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e ainda manteve a Rússia na Primeira Guerra. Esse era o ponto negativo. A Rússia estava ferrada e manteve a Rússia na Primeira Guerra. Depois surgiu a Revolução Vermelha, que foi de novembro de 1917 até 1918, que foi quando que os bolcheviques tomam o poder. 7 de novembro de 1917, a data, né, da Revolução Russa. O governo dos Conselhos Comissários do Povo, liderado por Lenin. A paz com a Alemanha foi firmado e a Rússia saiu da guerra. Confiscou várias propriedades privadas e estatificação da economia, ou seja, a nacionalização de empresas. As empresas agora se tornaram empresas nacionais, empresas da Rússia. E também teve a Guerra Civil. A Guerra Civil, que durou entre 1918 até 1920, forças políticas monárquicas, né, montaram uma contra-revolução, apoiadas pelos países como Inglaterra, França e Japão. O Exército Vermelho, que era liderado pelo Trotsky, acabou ganhando. O Partido Comunista firma sua posição no governo e países ocidentais procuram isolar a Rússia. Depois dessa derrota na Guerra Civil, alguns países como Inglaterra e França e alguns outros países ocidentais decidiram isolar a Rússia. Estão tentando procurar isolar a Rússia, que foi dominada pelo lado comunista. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Você vê a Rússia invadindo a Ucrânia, os Estados Unidos com cheio de sanções, querendo isolar a Rússia. Até hoje ainda tem essa guerra, mas só para contextualizar com a Guerra Civil, que teve o mesmo conceito que os dias de hoje, na guerra da Ucrânia. Enfim. Tivemos também a nova economia política e econômica, o NEP. Como falei, foi um estabelecimento, então, aí da recuperação da economia russa. Após a Guerra Civil, a economia russa estava arruinada, ou seja, piorou de vez. Lenin estabelece a nova política econômica, o NEP, em 1921, devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários. Então, os proprietários tiveram suas pequenas indústrias de volta.
Os camponeses podiam vender seus excedentes no mercado, melhorando ainda mais, né, a economia. O governo continuava no controle das finanças, indústrias e transportes, ou seja, né, o governo ainda continua, né, controlando as finanças, controlando a indústria e também os transportes públicos. Né. Os comerciantes podiam comprar e vender livremente, ou seja, não havia proibição, a pessoa pode comprar, pode vender, né, com uma liberdade, né, livre, né, basicamente livre de comprar, de vender, entre todas as coisas, e que no geral o NEP foi um sucesso. Mas tinha os opositores que viam como uma traição ao comunismo e volta ao antigo sistema. Ou seja, o NEP foi um baita sucesso, né? A nova política econômica foi um sucesso absurdo e com isso a Rússia recuperou a sua economia. Tem alguns opositores que falavam que era uma traição e tal, mas assim, o NEP foi o ponto principal da Rússia voltar com a sua economia. E depois de muito tempo, né, o Lenin se foi. Né? O Lenin basicamente morre. Depois de mudar toda a Rússia, ele falou, chegou minha hora. E basicamente morreu, por sinal. Né? Quando o Lenin morreu em 1924, foi a data que ele morreu muito doente, se eu não me engano. O Lenin estava muito doente e acabou morrendo em 1924. Ele tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia. Então o cara mudou a Rússia completamente. A Rússia que antes era uma monarquia, era o Império Russo, agora virou uma ditadura comunista. Né? Virou uma república, virou uma ditadura e tal, e entre outras coisas. Mudou basicamente a Rússia por completo. Né? A Rússia tornou-se uma república socialista, ou seja, a primeira república socialista foi a Rússia, né, basicamente, lá por volta de 1920, 2021 e outras coisas. Em 1923, tornou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecido como a União Soviética, basicamente o URSS, né, os íntimos das siglas e tal, União Soviética, e é um nome bem explicado, porque a Rússia se tornou uma república socialista. Depois, vários outros países que estavam junto da Rússia também viraram repúblicas socialistas. E juntos formaram a União Soviética. No caso, a União das Repúblicas Socialistas, por sinal. E aqui o Lenin não deixou claro quem seria o seu sucessor. Ou seja, o Lenin, ele parte, mas não sabe quem vai ser o próximo líder dessa República Socialista da Rússia. Quem vai ser o próximo líder da União Soviética. E aí que chegamos no cara que todo mundo conhece e que tá lá junto com outro carinha que eu nem vou dizer nome. Nem vou dizer. Tá aí. Quem seria o sucessor de Lenin? Olha ele ali, mano. Temos aqui no lado, temos aqui um confronto, né? Quem seria o sucessor de Lenin? Lenin morreu, ninguém estava no comando, quem vai assumir? De um lado temos Leon Trotsky, ele que liderou o Exército Vermelho na Guerra Civil. Ele defendia uma revolução permanente, construída simultaneamente em uma escala internacional. Então ele quer uma revolução permanente, a União Soviética não quer ir tão longe nas conquistas e tal, tem que melhorar muito e tal. E de outro lado tem ele, o cara mais odiado, né? O cara mais exemplificado, vamos ser sincero, né? O cara mais simples, mais econômico. Leon Trotsky. Na verdade não é Leon Trotsky, não. Joseph Stalin. Que ele defendia o socialismo em um só país. A revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética. Ou seja, tinha dois lados. O Trotsky defendia uma revolução permanente, né, em uma escala internacional, e o Stalin defendia um socialismo em um único país. E que o socialismo se concentra em um só país, único só estado, que é a União Soviética. E você já sabe quem ganhou, né? Você sabe quem ganhou
quem será o sucessor de Lenin? Quem ganhou essa batalha? Ele mesmo. Joseph Stalin, talvez tá lá junto com... Tá lá embaixo, né? Depois que ele morreu, ele tá lá embaixo junto com outro companheirinho, um amiguinho dele que nem precisa dizer. Enfim, ele venceu. Autoexplicativo slide, né? Ele venceu. Basicamente resumindo que ele, Joseph Stalin, venceu a batalha. Né? E aí que começa, né? Como Stalin governou a Rússia de 1927 até 1953. Se a gente falar de todas as coisas que o Stalin fez na Rússia, você pensa, cara, vai virar um livro. Isso aí vai virar completamente um livro de 4.000 páginas. Porque o tanto que o Stalin fez na União Soviética é tipo, muita coisa. É basicamente um livro dividido em 10 partes. Para você saber todos os feitos que ele fez, né? Da história de vida do Stalin. Enfim, como que ele governou, né? Como que o Stalin governou a União Soviética desse período? Ele usando sua alta posição como secretário-geral do partido para remover e relocar seus oponentes. Ou seja, ele se tornou um secretário-geral do partido. Ele virou o chefe do partido. Ele tem uma alta posição. Ele pode remover e relocar seus oponentes. Ou seja, eu vou remover esse cara aqui, tá criticando, e vou relocar. E aí eu vou ganhar com certeza. Por sinal. Conquistando popularidade no partido, por querer centrar esforços para se tornar a Rússia num estado moderno e poderoso. Ou seja, transformar a União Soviética na nação poderosa. Transformar a Rússia numa nação forte. Uma nação moderna. Uma nação totalmente revolucionária. Algo que o Stalin tinha na cabeça dele. Isso conquistou o povo. Conquistou popularidade no partido e também conquistou aí a popularidade do povo. Que tava, nossa, agora a Rússia se tornar o maior país do mundo, por sinal. Enfim. Pondo fim à NEP para implementar uma série de planos quinquenais. Acabou com o novo plano econômico, que era do Lenin. Criou planos quinquenais. Ou seja, não tá nem aí para a economia. Ele quer aumentar ainda mais a economia. Quer tornar uma nação rica. Quer tornar um exército poderoso, entre outras coisas. Né? Impondo tremendo sacrifício à sociedade. Fracasso era visto como uma traição. Então é basicamente tipo, se você foi um fracassado, você traiu o governo socialista, né, fazendo sacrifício à sociedade, entre outras. Enfim, impondo uma política de depurações, ou seja, militares foram presos, torturados, condenados a trabalho forçado ou executados. Basicamente, isso foi no período de 1936 até 1940. Ou seja, basicamente, alguns militares foram presos, torturados, trabalho forçado ou até executados. Trabalho forçado, alguns militares eram mandados por trabalho forçado lá na Sibéria, que era chamada de gulags. Né? A princípio, pesquise lá gulags e vocês vão ver o tanto de gente que foi lá fazendo um trabalho forçado. E aqui, desenvolvendo a indústria pesada, mecanizando a agricultura, desenvolvimento de ensino obrigatório e gratuito. Como eu falei, antes da Revolução Russa, a maioria da população era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Com a Revolução Russa, que se estendeu no governo de Stalin, a Rússia teve uma indústria mais pesada, uma indústria forte, produzindo armas, produzindo comida, produzindo tudo. A agricultura foi mecanizada, melhorou demais, e o ensino obrigatório e gratuito. Ou seja, a maioria das pessoas que antes eram analfabetas começaram a ler, começaram a escrever, começaram tudo, diminuindo o analfabetismo no país, dando um ensino bom naquela época. Né? E aqui é o realismo socialista, né? Que temos duas imagens. A primeira é a da moeda, celebrando então os 50 anos, né? 50 anos da Revolução Russa, em 1917. E aqui uma outra imagem mostrando então aí dois carinhas com o escudo, né, da Revolução e tal.
é basicamente o realismo do socialismo. Foi aí os trabalhadores felizes da vida, dando aquele nacionalismo forte e entre outras partes. Foi um estilo, o realismo socialista foi um estilo artístico imposto a qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro foram submetidos visando apresentar ao povo a realidade soviética como perfeita. É mais do estilo do americano, dos Estados Unidos, lá antes da crise de 29, que muita gente queria morar nos Estados Unidos naquela época. É um país, se você tornar capitalista, morar nos Estados Unidos vai viver uma vida boa, uma vida tranquila e tal. E aí depois da crise de 29, deu ruim, por sinal. Lá no realismo socialismo, eles mudaram tudo. Os meios de comunicação, literatura, arte, toda a cultura foi submetido e para apresentar ao povo essa realidade soviética como uma realidade perfeita, uma realidade onde que todos vivem felizes, todos vivem numa paz e tal, e entre outras coisas. Né? E aqui tem aqui, ó, operário e a camponesa de Kologas, que foi então o símbolo aí nessa moeda, também o símbolo da Revolução Russa, né? A revolução, a bandeira da União Soviética era a foice e o martelo, né? A foice representando a agricultura, os agricultores e tal, e o martelo representando os trabalhadores, e aqui eternamente juntos, que era russos e ucranianos. Quem sabe muito bem que na vida real esses dois entraram em guerra, então basicamente só na União Soviética que eles ficam juntos. Atualmente estão em guerra atualmente. E aqui, olha só, né, temos aqui um link, né, um design de propaganda, glória aos heróis de Potemkin, né, que foi os heróis aí dessa Revolução Russa. Aqui também a propaganda, né, também as mulheres que naquela época no Império Russo não eram tão apresentadas e tal. E agora quando surgiu a Revolução Russa, as mulheres estão se destacando ainda mais nas propagandas, né? A propaganda socialista está sempre focada na mulher, né? Essa propaganda mostra uma trabalhadora confiante, que não há dúvida sobre sua capacidade e vontade de se comprometer com a revolução. Então, se você vê propagandas antigas da Revolução Russa, propagandas da União Soviética, você vai ver que a propaganda socialista ele foca mais nas mulheres, dando empoderamento feminino e ainda por cima encorajando ainda mais o povo soviético, o povo da União, o povo russo, por sinal. Enfim. E aqui chegamos no fim do slide, né? Basicamente tem alguns filmes que são sugeridos para vocês assistirem. Temos aqui o Encoraçado Potkin, que é de 1925. Reds, que é de 1981. Doutor Zhivago, né? De 1965. Tal, tudo com temas aí. Todos os filmes são interessantes à Revolução Russa. Outro filme também que não está aqui, mas eu vou sugerir, que é o filme 1917. O filme que foi uma das indicações do Oscar e é um filme perfeito para entender um pouco mais sobre essa Revolução Russa, sobre aquele ano de 1917. É um filme bacana que tá, inclusive tá você pode pesquisar lá o filme 1917. É um filme bom para quem quer aprender um pouco mais sobre a Revolução Russa. É o filme que foi indicado ao Oscar, se eu não me engano. E a princípio, um filme bacana para vocês assistirem. Outros filmes também tem Outubro, 1927. Nicolas e Alexandra, em 1971. Últimos Momentos da Família Romanov e a Revolução que derrubou o czarismo na Rússia. Né, a princípio, também mostra, né, a execução da família Romanov em outras partes. Tem até aqui uma fonte, né, para vocês pesquisarem tal os filmes da Revolução Russa. Aqui as tabelas de imagens, né? O slide pegou somente da Wikipédia. Tá? Todos aqui são da Wikipédia e tudo mais. Né? E aqui é o fim do slide. Aqui basicamente é o fim do slide. Tem muitas imagens e tal. Aqui acabou o slide, por sinal. Né? E esse slide aqui está disponível na descrição. Então, quem quiser acessar o slide lá é do governo do Pernambuco. Agradecimento especial, né, ao governo de Pernambuco por disponibilizar esse slide. Né? E está disponível lá. Vou deixar o site aqui na descrição. E é isso, né? Essa foi minha videoaula longa. Uma videoaula para explicar tudo da Revolução Russa.
A princípio, a Revolução Russa foi uma revolução que impactou o mundo. Antes, a Revolução Russa, antes que impactava era a Revolução Francesa, e agora a Revolução Russa mudou basicamente o mundo, né? A Revolução Russa, ela foi o ápice da implementação do comunismo como um partido político, uma ideologia política, né? Que antes era uma utopia, né? Passou pelo marxismo, pela classe social de Karl Marx, e depois se tornou uma ideologia política. E a União Soviética começou crescendo ao longo dos anos, né? Depois dessa Revolução Russa. Depois da Revolução, a Rússia cresceu ainda mais, tendo inclusive uma grande participação na Segunda Guerra Mundial, também uma forte participação na Guerra Fria, e que só teve seu fim em 1991, né, com o fim da União Soviética e a quebra aí dos surgimentos de novos países. É um slide bacana, né, uma aula que consegue entender muito, né, apesar da duração ser tão grande assim, é uma aula boa para vocês aprenderem, para vocês compreenderem como era o mundo russo, né? Como era a Rússia, né? Depois do Império, como é que aconteceu, como que a Rússia, que era o Império, virou uma república que era comunista e tal, enfim, entre outras partes. Esse slide aqui foi de 2012, então tá bem desatualizado mesmo, eu atualizei alguns pontos e tal. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, também ativa o sininho para não perder as notificações. Segunda e quarta teremos videoaulas, a princípio, né, aqui no canal. E é isso, né? Foi uma videoaula longa, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou e tchau, tchau!